Fala pessoal, vou trazer para vocês hoje aqui um tema bem atual e que certamente vai aparecer nas provas, que envolve o processo de julgamento do presidente da República pela prática de crimes de responsabilidade, o processo de impeachment do presidente da República. Mais precisamente o seguinte, a questão da análise do pedido de instauração do impeachment. E aí aqui eu quero tratar com vocês sobre dois aspectos relativos a essa análise. Primeiro, existe um prazo para que o pedido de instauração de impeachment seja analisado? E segundo, será que existe um direito previsto no ordenamento jurídico à realização dessa análise? Bem, olha só. A lei que disciplina o processo de impeachment é a Lei 1070 de 59, tá? E veja bem, ela fala que a peça inicial do processo de impeachment é uma denúncia. Ela chama de denúncia a peça inicial do processo de impeachment. E qualquer cidadão pode apresentar uma denúncia pela prática de crime de responsabilidade contra o presidente da República, tá? Isso está previsto lá na Lei 1079. Bem, o que acontece? Uma vez apresentada a denúncia, é o presidente da Câmara dos Deputados que faz uma análise preliminar e vai dizer se ele vai arquivar o processo ou se ele vai submeter o processo ao plenário da Câmara dos Deputados para que o plenário da Câmara dos Deputados diga se vai admitir o processo ou não. Tá? A Constituição Federal prevê que para a instauração de processo de impeachment contra o presidente da República é necessário haver autorização da Câmara dos Deputados por 2/3 dos seus membros. Então, inicialmente, um cidadão vai lá, apresentou uma denúncia, ele diz lá que houve a prática de um crime de responsabilidade pelo presidente da República, e aí cabe ao presidente da Câmara dos Deputados analisar se ele entende que há indícios de materialidade, de autoria naquele caso, para submeter esse pedido ao plenário da Casa. E aí o plenário da Casa precisa de 2/3 dos votos dos seus membros para autorizar que o Senado instaure o processo de impeachment contra o presidente da República. A grande questão é o seguinte, houve a apresentação de vários pedidos de instauração de processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. E o presidente da Câmara dos Deputados não analisou esses processos de impeachment, ele se omitiu em relação a eles, nem arquivou e nem submeteu o caso ao plenário da Câmara dos Deputados. Isso gerou o quê? A judicialização da questão. Tá? Isso foi debatido no Supremo Tribunal Federal em sede de mandado de injunção e em sede de mandado de segurança. Tá? Em relação ao mandado de injunção, foram os casos dos mandados de injunção 7358 e 7362, que foram julgados monocraticamente em abril de 2021. O que se alegou nesse caso foi o seguinte, é que seria necessário que o Supremo Tribunal Federal suprisse a omissão que havia em relação ao quê? A fixação de um prazo para que o presidente da Câmara dos Deputados se manifestasse sobre o pedido de instauração de processo de impeachment contra o presidente da República. Esse caso ele foi relatado pela ministra Carmen Lúcia, tá? E a ministra Carmen Lúcia falou o seguinte, olha só, para que a gente admita um mandado de injunção, é necessário que seja demonstrado o quê? É necessário que se demonstre, na inicial, que há uma omissão inconstitucional, uma omissão normativa, uma omissão de caráter infraconstitucional, que está inviabilizando o exercício de algum direito previsto na Constituição. Tá? E aí ela falou o seguinte, olha, na nossa Constituição, não há previsão de nenhuma norma que obrigue a regulamentação da questão do impeachment e a fixação de um prazo para que o presidente da Câmara dos Deputados se manifeste. Então a gente não pode dizer que há aqui uma omissão inconstitucional que deve ser suprida. Não pode dizer que há aqui algum direito assegurado pela Constituição que está sendo inviabilizado por qualquer omissão na fixação de um prazo para que o pedido de instauração de processo de impeachment seja apreciado. Quando ela construiu esse raciocínio, ela falou o seguinte, olha, não estão presentes aqui os pressupostos para que a gente admita o processamento do mandado de injunção. E aí ela extinguiu monocraticamente o mandado de injunção. Essa foi a linha de raciocínio adotada por ela nesses dois mandados de injunção, 7358
e 7362. Então, se aparecer na sua prova, o nosso ordenamento jurídico prevê que deve ser estabelecido um prazo para a análise do pedido de instauração de processo de impeachment, afirmação equivocada, tá? Assertiva incorreta. O outro debate que foi travado em relação a isso, ao impeachment do presidente da República, que tem tudo a ver com essa discussão nesses mandados de injunção, foi um debate nesse mandado de segurança, um pouco mais recente até, 38034. E ele foi julgado também pela ministra Carmen Lúcia, também em uma decisão monocrática dela, mas em julho de 2021. O que aconteceu aqui foi o seguinte, foi a mesma coisa. Havia sido apresentado um pedido de instauração de processo de impeachment contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. O presidente da Câmara dos Deputados vinha se omitindo, e aí os interessados ajuizaram esse mandado de segurança, alegando violação ao quê? A um direito líquido e certo de ver apreciado o pedido de instauração de processo de impeachment. A gente sabe o quê? Que o mandado de segurança é um remédio constitucional que se presta a tutelar direito líquido e certo quando não for cabível habeas corpus nem habeas data. É o que prevê a Constituição Federal. E qual foi o raciocínio que construiu aqui a ministra Carmen Lúcia? Foi muito semelhante ao daqueles mandados de injunção que a gente citou agora há pouco. Inclusive, ela citou a decisão tomada nesses dois mandados de segurança como precedente do Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido do que ela estava decidindo aqui nesse mandado de segurança, tá? Ela falou o seguinte, olha, para a gente admitir esse mandado de segurança, a gente tem que admitir que há no ordenamento jurídico a previsão de um direito a que seja apreciado a instauração, o pedido de instauração do processo de impeachment. E o nosso ordenamento jurídico não prevê esse direito. E ela falou o seguinte, olha, o processo de impeachment, embora ele tenha contornos jurídicos, porque ele é disciplinado por normas jurídicas que devem ser observadas, inclusive as penalidades que podem ser aplicadas são apenas aquelas que estão previstas no ordenamento jurídico positivo. Embora ele tenha contornos jurídicos, ele também tem um caráter político muito forte. Então, os parlamentares, quando atuam no processo de impeachment, embora devam seguir as normas jurídicas que disciplinam esse processo, eles atuam orientados pela sua convicção político-partidária. Então existe um caráter político muito forte no processo de impeachment. Não existe no ordenamento jurídico uma norma, então não existe uma norma jurídica que determine que o presidente da Câmara dos Deputados tenha a obrigação de apreciar o pedido de instauração de processo de impeachment. Então existe um juízo político nessa análise de instauração ou não do processo de impeachment. Tanto pelo presidente da Câmara dos Deputados antes de submeter o processo ao plenário da Casa ou de arquivar o processo, quanto pelo próprio plenário da Casa quando decide se autoriza ou não que o Senado instaure o processo de impeachment. Tá? Então existe essa carga política muito forte no processo de impeachment e não há no ordenamento nenhuma norma que impõe a obrigação do presidente da Câmara dos Deputados de se manifestar expressamente sobre o pedido de instauração do impeachment, tá bom? Então, quando ela construiu esse raciocínio, ela falou, não existe aqui no caso, então, um direito líquido e certo que possa estar sendo violado, porque não há no ordenamento jurídico uma norma que preveja o direito à análise do pedido de instauração de processo de impeachment. E aí ela também extinguiu o mandado de segurança. Então, se cair na prova, existe no ordenamento jurídico o direito a que seja analisado o pedido de instauração de impeachment? Não existe, tá? Então a gente não tem nem uma determinação de que seja fixado um prazo para essa análise e também não tem nem a previsão de que existe um direito a que seja feita essa análise, tá? Foi assim que se manifestou o Supremo Tribunal Federal nesses precedentes recentes que certamente vão aparecer na sua prova. Beleza? É isso aí. A gente fica por aqui. Para quem quiser trocar uma ideia comigo, pode ir lá no Instagram e procurar no meu perfil, Professor Francisco Braga. Eu respondo todo mundo com o maior prazer. Beleza? É isso aí, galera. Valeu e até a próxima.